Bom dia para todos. Bom dia. Com muita alegria que nós estamos de volta para fazermos mais um estudo em torno do Apocalipse, hoje com o tema Asas e Olhos Espirituais. É o estudo de número 86. Vamos agradecer a Jesus, à espiritualidade, ao nosso patrono Allan Kardec, por estarem eles nos concedendo a honra, a oportunidade de nos reunirmos nesse ambiente fraterno, amigo, que nos tem felicitado tanto. Eu agradeço a presença de todos que estão apoiando o projeto, vocês que vieram, deixaram o conforto dos seus lares, nessa manhã agradável, né, chuvosa em Belo Horizonte. Eu costumo brincar que se eu pudesse, eu pedia a Jesus para mandar um pouquinho de chuva todo dia. Mas nós não temos esse merecimento, não. Mas hoje está tendo, né? Então, nós iniciamos também abraçando aos nossos colaboradores da Rede Amigo Espírita, a toda a direção da rede, aos nossos amigos também que acompanham como membros da Rede Amigo Espírita, que acompanham a transmissão através do YouTube. Logado com a conta do Google, é possível participar do chat interativo, com comentários, perguntas. Mas também nós temos o nosso pessoal do Facebook, que nesse momento também está acompanhando no chat. Temos a Cleusa, trabalhadora da equipe da Rede Amigo, a equipe da FEAC, que modera esses trabalhos nossos, e ela que fica fazendo uma interface com a Bárbara, que tem a responsabilidade de trazer para nós quando as participações, a interação com esse grupo. Enfim, e os amigos da FEAC que estão assistindo também através do nosso site, que é o www.feac.org.br. Nós temos 4 transmissões ao vivo. Terça-feira, 19h30, quarta-feira às 19h, quinta-feira às 19h30, e estas que acontecem aos sábados pelas manhãs. Bom, nós estamos trabalhando com o Apocalipse, que é o livro que tem o significado de revelação, né? O revelar a mensagem do Cristo. Livro esse que foi escrito que consta por João Evangelista na ilha de Patmos. Nós estamos trabalhando então no capítulo 4, e eu vou fazer a leitura agora até o versículo 7º, que é o trabalho que nós vamos focar nesse início. Primeiro versículo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o anjo celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono haviam 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Todos os tronos ocupados por anciões. Isso é um detalhe que a gente passou sem comentar. Não temos aqui um trono vazio, todos estavam ocupados. Então, e no próximo capítulo nós vamos estudar os tronos de novo. Então, quando a gente chegar nesse ponto, eu peço que vocês nos lembrem para falar desse detalhe. Bom, e o versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo,
as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o 7º. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, os 4 animais que nós já começamos a trabalhar, já temos 2 semanas que nós já iniciamos a abordagem sobre os animais. Há 15 dias atrás, nós trabalhamos bastante a questão do número 4. Vamos ver se a gente vai se recordar que o número 4 ele simboliza a reencarnação. Não é? Simboliza a reencarnação. É a trindade, a unidade, a dualidade e a trindade que já abre as perspectivas do 4º número. O 4º número, portanto, ele está simbolizado na cruz, quando a gente desenha uma cruz e a gente fecha essa cruz dentro de um quadrado. Então, cada ângulo que a cruz oferece abre, ou cada espectro desta cruz, ela representa para nós essa nossa estada na Terra. Então, tem N expressões, e nós falamos, por exemplo, do corpo mental, não é? Trabalhamos o corpo causal, falamos do corpo astral, falamos do corpo físico. Então, só para dar uma ideia rapidinho, né? Falamos também dos 4 elementos, né? A terra, o fogo, o ar e água. E a água caindo aí. Então, é só para a gente entender um pouquinho, ou relembrar um pouco esses aspectos. Mas nós gostaríamos também de fazer uma associação rápida. Nós separamos aqui ontem para comentar com vocês. Embora já falamos muito rapidamente há 15 dias atrás, esse número 4 também, ele nos fala dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse tema de associar os animais do Apocalipse com os evangelistas é um tema muito antigo, que desde a época da patrística romana, dos pais da igreja, a partir de Irineu de Lyon. Irineu foi um cristão de uma importância ímpar lá naqueles primeiros movimentos do cristianismo. E ele desencarnou como um mártir. E foi na região de Lyon, porque ele era vinculado à igreja de João Evangelista, lá em Lyon. Né? Na época o nome era Lugdunum. Né? Lugdunum. Hoje em dia, Lyon. E foi exatamente onde Allan Kardec reencarnou. Isso é um detalhe importante. Curiosidade, Lug no celta é luz. Luz, né? É. Então, aí. Então, Irineu começou uma discussão, um século depois, praticamente, né? Quase 2 séculos. Aurélios Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, também entrou nesse assunto, para discutir essa associação deste versículo, desses 4 animais, com os evangelistas. Eles tinham opiniões divergentes. Gregório depois e outros, com o passar do tempo, levantaram essa questão. O que importa para nós é que é uma associação muito interessante, aonde é definido, por exemplo, Mateus, o evangelista Mateus, que é o primeiro, ele é associado ao homem. Os 4 animais do Apocalipse são, repete para mim, leão, bezerro ou touro, a águia homem. E o homem. Mateus, associaram Mateus ao homem. Por quê? Pautaram que o Evangelho de Mateus inicia com a genealogia que chega até em Jesus.
Então vai apresentar toda a árvore genealógica de Jesus. E o Evangelho de Mateus apresenta para nós Jesus humano, Jesus o homem. Então, olha que interessante o motivo dessa associação. O segundo evangelista, na ordem, é Marcos. Marcos é associado ao animal, o leão. Por quê? O início do evangelho de Marcos, ele estabelece a narrativa sobre João Batista. Olha que interessante. E João Batista era a voz que clamava no deserto, como um leão rugindo no deserto. Não é? A definir, mais à frente, o Evangelho de Marcos apresentando Jesus como um rei. O rei da tribo de Judá. Olha que interessante. O rei da tribo de Judá. Qual que é o símbolo do rei da tribo de Judá? O leão. O rei da tribo de Judá, o símbolo é o leão. Leão. Bom, aí nós vamos encontrar em Lucas, que é na própria sequência, a associação do touro, ou do bezerro, como queira. Por quê? O Evangelho de Lucas ele é iniciado apresentando um sacrifício no templo. Um sacrifício que é feito por Zacarias, que foi o pai de João Batista. E a ideia do Evangelho de Lucas é apresentar exatamente o sacrifício de Jesus. É muito focado o Evangelho de Lucas no que remonta ao sacrifício. E aqui os animais eram sacrificados naquela época, né, aos deuses. E no caso aqui, Zacarias vai fazer um ato, né, de reverência ao Senhor. Ele sacrifica um animal por conta daquela questão da gravidez que era impossibilitada pela idade, pelas circunstâncias da mulher de Zacarias. Quem foi a mulher de Zacarias? Isabel, prima de Jesus, que por sua vez era mãe de João Batista. E por fim, a águia, ela é associada ao Evangelho de João. E observem bem que interessante, como que começa o Evangelho de João? E o Verbo se fez carne. A definir o seguinte: o Verbo está junto de Deus. E observem bem o símbolo da águia que voa para o encontro com o divino. Porque a águia representa o Espírito, o nosso Espírito. E não é à toa que os egípcios reverenciavam a águia. Não é à toa que nós vamos encontrar, por exemplo, para resumir um pouco, Emmanuel falando da asa da águia, quando ele fala, abordando a questão da razão e do sentimento. São as duas asas que, equilibradas, vão projetar o espírito para um voo perfeito. Entenderam aí? Então nós estamos trazendo isso. Nós não estamos, a doutrina espírita não leva a gente para a academia do estudo de símbolos, de numerologia. Não é esta a nossa grande vertente. Mas nós estamos estudando o Apocalipse. E para estudar o Apocalipse e tirar a essência moral, trazer a revelação que remonta para nós a necessidade da nossa evolução consciente, nós precisamos de explorar essa grande proposta. Certinho? Bom, ô Júlio, na última semana eu estava falando, vamos ver se vocês vão se lembrar. Nós associamos o leão ao verbo querer, estão lembrados? A águia ao verbo ousar, o homem o saber e o touro o calar. E aí nós colocamos no quadro o desenho de uma cruz. O desenho da cruz, definindo aquela abertura do ângulo para a projeção. Vai na ordem para mim aí. É o saber, né? Saber, ousar. O ousar.
Calar. O Saber. Ousar. Calar e o... Calar e o querer. Espera aí. Ficou confuso aqui, né? Confuso. Calar, querer, ousar... Não, tem algo errado aqui. Saber, querer... Vamos colocar aqui, vai dar até legal. Querer, ousar e calar. Estas ações aqui são ações discutidas, estudadas pelos egípcios, pelos sacerdotes no Egito Antigo. Então vamos lá. Vamos relembrar. O saber está relacionado ao homem. Ficou claro isso aqui? Vamos pôr. O homem. O touro é o calar. Touro. O calar. Certinho? Que vai ter a ver com o sacrifício. Lembra que eu falei do Evangelho de Lucas? Sacrifício. O leão é o querer. E sobrou o ousar, que vem para a águia. Essa parte aqui parece que alguns internautas não entenderam essa associação. Então eu pus no quadro de propósito, porque eu vou trazer agora uma interpretação rápida do nosso querido Leles, que nós temos estudado ele aqui também no sábado, no livro Apocalipse é o Terceiro Caminho, e teve um internauta que questionou, que procurou o livro e não achou. Realmente é edição esgotada. É muita prece e muita pesquisa e muita frequência no sebo, para ver se consegue adquirir. Esse eu ganhei um presente de Honório Onofre de Abreu. Eu gostaria agora, vamos voltar para os animais. E nós vamos, pela ordem, falar do leão. E aí a gente começa a trabalhar de uma forma mais dinâmica aqui, para ser produtivo para a gente. Nós vamos citar, para falar do leão, depois vocês anotem, se quem quiser deixar registrado aí, Márcia, anota para nós. O leão nós vamos trazer um versículo de Salmos, no capítulo 52, versículo 4. Eu vou ler esse salmo. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Um comentário do Leles e eu vou passar para o Júlio. Eis aqui claramente explicado o significado da primeira criatura vivente, o leão. Ele é o indivíduo que, particular ou coletivamente, age competitivamente em relação ao seu semelhante, usando não apenas armas, como também a inteligência, e a palavra com a finalidade de impor-se, explorando e, se necessário, matando seu próximo, do qual é um rival e não um cooperador. Qualquer um pode, com facilidade, reconhecer nos meios humanos os tipos leoninos. Agora que o negócio vai ficar bom. Então aqui, só nessa apresentação resumida do nosso amigo Rodrigues Leles, ele está dizendo para nós por onde nós vamos caminhar. Ou seja, nós vamos nos identificar nesses animais. Porque quando João Evangelista vê a imagem do leão, ele traz essa imagem como uma visão mediúnica. E vi animais. Né? Repete o texto para mim, do versículo 7. Vai lá, direto. Certo. E o primeiro animal era semelhante ao leão,
E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Fechou o versículo 7, certo? Certo. Lê o 8º. 8º. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas. Tá bom. Então observe, ele está vendo animal 4. Lembram que esses animais... Onde que esses animais estão? Qual é o versículo 6º? Estavam num mar como de vidro. O que nós falamos do mar? O mar, a água. A água representa o sentimento. E como era um mar de vidro, nós falamos de um mar translúcido. Nós falamos, por exemplo, usamos o símbolo aqui da pirâmide, do cubo, de cristal. A ideia é essa. Então nós podemos falar sobre a condição que a nossa consciência favorece para que a gente possa identificar o que é necessário para o nosso crescimento. Certo? Então, abre-se uma comporta, abre-se um portal, e nós estamos mergulhando no Apocalipse de João, lá na ilha de Patmos, ele vendo o bicho, ou o que nos importa? Através da visão dele, do texto, nós abrirmos um portal para mergulharmos na nossa intimidade. Aí o Apocalipse toma sentido, porque ele vai nos auxiliar no autoconhecimento, que naturalmente vai proporcionar para nós uma tarefa, e a gente vai falar dela, que é lidar com o que a gente vai encontrar diante desse mar de vidro. Então, o leão, olha o que ele listou aqui para nós. Competitividade, competição, tem a ver com a gente? Nesse mundo que nós vivemos? Tem a ver com o interesse pessoal em detrimento do coletivo ou do outro? Vamos nos colocar, vamos rugir aqui como leões. Né? Mas não usa o leão só armas. Porque nós embainhamos as nossas armas. Pelo menos teoricamente. Eu não estou usando mais espada, revólver. Não estou mais. Embora na sociedade nós encontramos essas batalhas. Mas nós estamos aqui partindo do pressuposto que não se usa essas armas mais. Mas nós podemos usar outras armas. A Vânia falou assim, ó. A língua. Júlio, entra em cena. Os animais, os símbolos aí são extraordinários, porque, na verdade, o João Evangelista está vendo o panorama da evolução. Nos tempos de Jesus não se poderia falar abertamente sobre a evolução do espírito ao longo dos reinos anteriores ao reino humano, mas hoje a doutrina espírita nos abre o panorama. Então nós vamos aprender que esses animais são as conquistas das etapas evolutivas, de um quadrante importante aí que esses animais simbolizam. E nós estamos trabalhando hoje aqui, como o Beto já deixou uma dica aí, com a identificação com a aferição do que estamos utilizando, da forma como estamos utilizando esses valores. Porque em Gênesis 2,19, por exemplo, o Senhor Deus chamou Adão para que ele nomeasse os animais, as aves, os répteis, naqueles tempos recuados, que é o trabalho de identificação das nossas possibilidades amplas que desenvolvemos ao longo das reencarnações anteriores ao reino humano, para que no reino humano, que aprendemos com Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que o homem é o ser biológico capacitado para receber o espírito formado em condições de conhecer a Deus. Então ele vai utilizar as ferramentas que a evolução lhe deu.
Então, se naquele tempo fomos chamados a identificar os padrões interiores, hoje somos chamados a fazer a aferição. Então, a sociedade hoje reflete grandemente o aspecto do leão. De opressão. O sistema é opressor. O sistema submete as criaturas. E no próprio Livro dos Espíritos, na questão 793, nós estudamos lá os efeitos do interesse pessoal exacerbado, que é a característica egoística do leão, sobre a humanidade. E lá nós aprendemos, na questão 793, que nós ainda não somos uma civilização completa. Nós realizamos apenas a primeira etapa da evolução, que é o progresso intelectual, faltando o progresso moral, que é o progresso que vai nos fazer utilizar bem os recursos da evolução. Então, já que você citou Kardec, nosso compromisso... Sim, sim. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, todavia, porém, nada obstante. Espera menos. Não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Continua. Então essa questão é interessante porque existe uma trilogia interessante aí que nós vamos aprendendo à medida que vamos estudando o Kardec. Então aí ele pergunta por quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa. Na questão 895, que está atrelada a essa questão, ele pergunta, postos de lado os defeitos e os vícios, quais os sinais mais característicos da imperfeição? Qual o sinal? Ele poderia ter perguntado assim, qual o indício mais característico da imperfeição? Que é o interesse pessoal, porque quanto mais se apega aos bens deste mundo, menos os compreende o homem a sua destinação espiritual. E na questão 918, fechando um triângulo muito interessante, a pergunta por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará ao espírito na hierarquia espírita? Aí o espírito responde, reconhece-se o progresso real quando todos os atos da sua existência são cumprimento da lei de Deus e antecipadamente compreende a vida espiritual. Compreender a vida espiritual. Que é o voo da águia. Então a capacidade de voar da águia, nós vamos entrar nela ainda, só antecipando, é para compreendermos a nossa condição espiritual. Então, quanto mais apegados aos bens materiais, menos compreendemos a nossa destinação espiritual. E esse apego exacerbado tem uma característica de posse do leão, de tomar para si, de passar por cima, se reflete na sociedade que nós vivemos. Então nós precisamos fazer o diagnóstico do plano social para entendermos, por exemplo, que infelizmente estamos longe ainda da regeneração. Somos uma civilização atrasada. Porque senão nós vamos cruzar os braços e esperar acontecer, que os espíritos reencarnem, para estabelecer um mundo melhor, quando o trabalho é nosso, de calar o leão, usar a força do leão como Jesus utilizou, porque se nós citamos aqui que Jesus, o símbolo de Jesus, um deles é
o leão da tribo de Judá. O outro, que é a contraparte, é o cordeiro. O cordeiro é 1/8 acima do bezerro. O bezerro, por exemplo, o bezerro ele vai para o sacrifício, mas ele não vai para o sacrifício de forma muito humilde, não. Tá. Então segura aí. Deixa o bezerro para daqui a pouco. Só dar uma pincelada. Os hebreus, por exemplo, eram rebeldes. Eles eram bezerros, que eles foram massacrados, muitas vezes, certo? Babilônicos, persas. Então, quer dizer, e Jesus veio demonstrar como é que deveria ter sido. Gente, vocês desculpem, porque eu tenho que segurar o Júlio, porque ele empolga. Ele vai para a águia, vai para o bezerro. Então, calma. Aí, porque senão o doutor Bezerra não desautoriza. Estou só adiantando. Agora você costura isso. Você se vira aí. Porque a história é complicada. Se deixar, já voa. Mas é o seguinte. Então, vou pegar onde que ele parou. Temos que ficar na terra, né, Beto? Por enquanto, nós estamos na África. Nós estamos na África. Até lembrando que a África simboliza, né? Porque o formato do continente africano é o crânio de um hominídeo. Podem pegar lá e virar crânio de hominídeo, porque a África é o berço do homem. É o berço da civilização. Vamos lá. Então, essas questões pertinentes ao leão têm a ver com... Eu vou citar para quem está em casa, que nós temos estudiosos atentos. Então, a questão do leão envolve a questão do leão envolve perguntas do Livro dos Espíritos, que nós vamos citar como a 540, 607, 610. Essa questão instintiva do leão. Mas o leão vive em sociedade animal. Nós estamos vivendo na lei de sociedade. A lei de sociedade entre os animais é a lei do mais forte. Preservação, instinto, não é verdade? O leão sobrepõe a quase todos, menos a hiena, né? A hiena, até certo ponto, enfrenta. Exatamente. Mas o leão ainda... Então vamos pensar. É porque existem outros animais que podem abater o leão. O búfalo. O búfalo, por exemplo. Mas a ideia aqui que ficou como pragmática, que o leão é o rei da selva. Então, dentro da lei de sociedade, quando a gente vai trazer o leão, dentro dessa lei ainda, no nosso mundo atrasado, do mais forte sobrepor o mais fraco... O capitalismo selvagem. É o que está, não é, expressado pelo capitalismo selvagem e pelo comunismo destruidor. Comunismo destruidor. Nasceu conspurcando a lei divina. Nada partidário, tá bom? Aos ouvintes, os teleouvintes. Nós não somos políticos. A nossa política que nós estudamos é a política divina. Então, existem partidos socialistas hoje que têm N propostas boas, eu não estou falando disso. Mas o comunismo, na sua essência, ela só trouxe complicações. Ficou claro isso aí que eu quis dizer? Porque tudo que é humano tem o seu lado positivo e tem as suas complicações. Mas, voltando, então nós temos o leão na sociedade, e nós podemos citar a questão 806 e 793. Bom, mas por um outro lado, nós abordamos os aspectos complicados. Mas nós precisamos de falar da outra faceta, porque tudo na vida propõe para nós a lei de dualidade. Não é? As forças contrárias, não é? Que se completam. Os contrários se atraem. Certinho? Então nós temos fluxo e refluxo. A cada ação nós vamos ter uma reação dentro das dimensões, das proporções necessárias. Então nós precisamos falar da importância do leão para o equilíbrio do ecossistema. Se tirar o leão, complica. Então nós temos o lado positivo do leão.
o leão que está dentro da gente, ele é fundamental. E aí a gente volta para a abordagem do leão como querer. Querer. Coragem. A coragem do leão. E aí nós vamos, por exemplo, trazer o símbolo da raça ariana. A raça ariana. Na civilização antiga, os arianos, eles faziam parte do agrupamento hindu. Hindu. Espíritos que vieram de outros orbes, com uma característica racial importante para ajudar na socialização do planeta Terra. Então, por isso é que eles trouxeram a filosofia, conhecida hoje como o hinduísmo, né? E do hinduísmo surgiram várias outras propostas filosóficas, religiosas, etc. Nesse agrupamento dos hindus, ali tinha um outro agrupamento ali dentro que não estava muito afeito àqueles procedimentos filosóficos. Eles eram mais, vamos dizer assim, mais inquietos. Eles tinham necessidades de expansionismo, eles não ficavam afeitos à acomodação, entre aspas. Então, esse agrupamento se descola desse grupo hindu, não é? Hindu. Não é a Índia de hoje, não, tá bom, gente? É lá nos tempos de muitos milhares de anos atrás. Esse grupo se descola e pela África, né, pelo canal de Suez e etc., eles vão migrar para a Europa. Então, quando eles deslocam, eles eram conhecidos como os hindus arianos. E estes hindus arianos vieram, portanto, povoar a Europa e ficaram conhecidos como os arianos. Então, o leão os representa nesse sentido, porque eles foram corajosos para descolar da base que eles viviam. Eles foram para a Europa e lá encontraram espíritos mais simples, não é? Os aborígenes, os autóctones, e ali, nesse processo de emigração, eles foram se conjugar com esse povo, e daí é que surgiu os europeus. E com predomínio ariano, certinho? Então nós estamos colocando isso porque essa faceta ariana da sociedade, ela é muito importante. E os tempos atuais se caracterizam por aqueles espíritos com esta característica de arianos que vão impulsionar o progresso moral do mundo. Porque esses espíritos arianos se complicaram muito nesta área da religiosidade. Eles se desvincularam da religiosidade essencial, depois foram para a Europa, abraçaram, com o passar do tempo, a religião que se tornou oficial, que foi o catolicismo, e em cima do catolicismo, como a característica é de expansionismo, eles promoveram muitas guerras, muitos domínios, não é? Muitas batalhas sangrentas, instituíram a Inquisição, as cruzadas antes. E hoje em dia, no século XX, os arianos é que promoveram as duas grandes guerras mundiais, certinho? Então, a gente vê um contexto social, um contexto espiritual, que traz para eles agora até a responsabilidade deles reconstruírem um mundo novo. Quem que é hoje que representa esses arianos como nação? Na Europa, a Alemanha, de uma forma mais com potência, né, econômica. E na América, os Estados Unidos são os arianos dos tempos atuais. Não é à toa que o símbolo que eles instituíram foi o da águia, que a gente vai chegar lá na frente. Ah, mas está confuso, é leão ou é águia? Nós estamos querendo trabalhar a ideia de que temos as facetas desses animais dentro da gente. Ficou claro a importância de você ter coragem? O leão é importante. Se o leão não rugir, meu amigo, tu fica acomodado. Deu aí?
Então vamos passar, porque o nosso compromisso é fechar esse tema hoje. Vamos falar na sequência, do novilho, né? do touro, do bezerro. Aí nós vamos citar Jeremias, o profeta. Jeremias, no capítulo no capítulo 31, no versículo 18, Jeremias deixa registrado esse texto. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigastes-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converter-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Então aqui nós vamos ter um novilho indomável, ou indomado, que o Senhor vai domar. Então no Antigo Testamento nós vamos ter um novilho que está sob o guante da lei mosaica. Ele precisa da lei para domá-lo. Então nós vamos pegar os 10 mandamentos e vamos encontrar a evolução setenária num processo como o da cruz, chamada de involutiva, da descida dessa cruz que roda da direita para a esquerda, no sentido de ter que mergulhar na dificuldade para aprender com ela. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É o impedimento. Então nos 10 mandamentos você tem 7 mandamentos que diz: não mata, não furta, não. Nos 10 mandamentos você só tem 3 propostas positivas: amar a Deus, honrar pai e mãe e guardar o sábado. Então no Antigo Testamento o que impera é a domesticação. Posso usar esse termo? Ou ficou inadequado? Domar as inclinações más. Domar as más inclinações. Isso é Moisés, não é Jesus. Jesus não está propondo para nós domar a má inclinação, não. Isso não é tarefa dele. Embora ele seja o arquiteto de tudo. Moisés está trabalhando em nome dele. Abraão em nome dele. Os profetas em nome dele. Os apóstolos em nome dele. Allan Kardec, que é o precursor dos novos tempos, em nome dele. Mas Jesus é outra história. Jesus é amor. Só que para a gente atingir os planos do amor, primeiro você tem que domesticar esse novilho. Entenderam? Então, por isso é que nós vamos observar o novilho, que é justamente, como o Júlio antecipou, o contrário do leão. É o tipo humano domado pelo castigo dos sofrimentos da vida, em que o leão é o algoz. O tipo leonino é o que se impõe e vive à custa dos sacrifícios e das carnes do novilho. Fato que não pode existir numa sociedade de espíritos irmãos, isto é, a sociedade colimada pelo cristianismo genuíno. Fácil é, portanto, a distinção nas sociedades humanas do passado e de hoje. A que classes pertencem o leão e o novilho? Agora você emenda com... Subjugadores e subjugados. Lembrando que o novilho de hoje foi o leão de ontem. E o leão de hoje, talvez o leão de hoje tenha que emigrar para outros mundos. Talvez não vai ter tempo para ele ser novilho ainda. Por isso que ele está entrando em extinção, né? Ele está entrando em extinção. Inclusive o tipo humano terreno, né? É. Dominador. Você quer passar para a Bárbara aí? Não. Não, você terminou? Ah, não. Você fez um sinal para ela lá? Não, é porque eu estou entre a rosa e o desafio. A rosa e o desafio. Eu ia falar a cruz e a espada, não ia ficar bom. Então são aspectos, por exemplo, nós temos que desenvolver a capacidade de calar o leão, o aspecto dominador, negativo do leão, que é a faceta do novilho, mas sem resmungar. Porque quando nós estamos resmungando, somos novilho. Ah, meu Deus, eu tenho que viver mais não sei quantos anos com essa criatura, né? Dentro de casa e tal. Aí é o touro, né? Novilho.
Não, dentro da gradação do touro, o bezerro e o novilho. A meta é o cordeiro. Porque o cordeiro se deixa tosquiar, ele fornece a lã, que vai ser o agasalho, que vai ser a cobertura. Aí é Jesus. Certo? Ele vai docilmente para o sacrifício sem resmungar, mas com a coragem do leão, porque Jesus é o leão e o cordeiro fundidos. Então Jesus foi para a cruz como o cordeiro humilde, mas com a coragem do leão, porque eu quero ver qual de nós aqui que vai sem resmungar para a cruz. E não aí, não é verdade? Vou fazer só uma coisa, que agora nós vamos fazer uma rodada. Nós vamos fazer uma rodada. Primeiro, passa para a Regina para nós. Fala, Regina, bem pertinho assim. Aí. Porque o Júlio citou agora que o cordeiro, para se deixar tosquiar, ele tem que ter coragem. Se a gente não tiver coragem, a gente não vai à frente, a gente fica paralisado. É verdade. Né? É verdade. E aí, Regina, você me fez lembrar do cenário do martírio dos cristãos. Então, se a gente, só a título de ilustração, se nós trouxermos o livro há 2000 anos, na primeira matança dos cristãos... Foi o Nero, que se vestia com espalhafato, como um leão vermelho. Nero se vestia como leão. Um espalhafato. E lá na arena estavam sendo conduzidos os primeiros cristãos, e dentre eles Lívia Lentulus, a esposa de Emmanuel. E eles sendo trucidados pelas feras, pelos leões, pelos gladiadores. Mas vamos pegar a imagem do leão, porque até quando a gente digita na internet, martírio dos cristãos, vocês vão encontrar muitas imagens de leões. Por quê? Dava aquela ideia da imponência. Então, na arena tinha leopardo, tinha tigre, tinha todo tipo de bicho. Não é? Porque era sofisticação. Era o martírio que cada vez mais foi se requintando. Não é? Novidades. Mas a essência era a mesma, o sofrimento daqueles que estavam em nome do Cordeiro. Você é cristão? Abjura. Se você abjurar, se você abrir mão disso, eu te livro. Os cristãos, não. A minha fé, eu não abro mão dela, não. Então tinha o leão do lado de cá para querer a presa. E do lado de lá, observem bem, o indivíduo já se colocando na condição da ovelha, do cordeiro, da ovelha que tem como referência o cordeiro, que é aquele que foi o sacrificado maior, que foi Jesus. Agora é interessante, porque estes cristãos, a gente pode cometer um equívoco em afirmar que eram espíritos superiores. Sim. Não eram. Já eram espíritos idealistas. Já eram espíritos que estavam querendo sair daquela situação. Debaixo de muito sofrimento, de muitas dores, eles estavam levantando o dedo, querendo uma vida melhor. Aí o cristianismo, Jesus, ofereceu coisas boas para eles, e eles acreditaram. Era a tábua de salvação. Imagine um mundo que você não tem hospital, que você não tem justiça, que o que impera é a lei do mais forte, você trabalha, tudo que você adquire, o Estado toma, você é escravo. Era um mundo muito difícil. Então, esses espíritos que sintonizaram com a causa de Jesus foram espíritos que reencarnaram mas que não necessariamente conseguiriam. Então, eles tiveram que investir-se de muita coragem. De muita coragem. Muita coragem. Não tinha habeas corpus, não tinha primeira, segunda instância, não tinha juiz que era remunerado para soltar o povo. Não tinha advogado para driblar, para mentir, para encontrar brecha na lei. O papel do advogado é nobre, mas tem uns que não associam a moral, a ética, mas estão só na base da letra. Então, é legal, mas não é moral. Não tinha essas histórias, não tinha prerrogativa. Era morrer.
A alternativa era morrer. Ou morre aqui ou morre ali. Vamos pensar, longevidade. Não existe. A média de vida daquele povo, a média de vida dos homens naquele período, sabe qual era? 16 anos. Morria muita criança. Muitas crianças morriam nos embates de guerra. Então, para espírito chegar, a gente vê filmes aí daqueles anciões, isso é raríssimo. O povo morria com 30 anos, 40 anos, já era velhinho. Então, é necessário a gente trazer esse contexto para a gente verificar que aqueles cristãos... O Honório falava muito isso, né? Que a gente lê o Emmanuel e não presta atenção. Então, quando os cristãos estavam fazendo acompanhando aquelas prédicas, né? Lá nas catacumbas, lá no cemitério, eles iam lá ouvir a palavra de Jesus nesses cemitérios, eles cantavam hinos, etc. E quando eles, aprisionados, lá na Marmetina, né? Na prisão do Marmetino, que eles iam ser levados para a arena, eles iam cantando. O texto está dizendo, eles iam dando glória a Deus, eles iam cantando. Isso foi uma técnica utilizada pela própria espiritualidade que estava ali acompanhando e ajudando aquele grupo, porque através da música era como se eles iam sendo quase que hipnotizados, anestesiados. E eles iam sendo anestesiados para minimizar o impacto da lança, da flecha, do fogo, da boca do leão. Passa para a Vânia aqui. Assim. Inclusive, não foi Maria que esteve na prisão para encorajar a Lívia? Não foi? Não foi? Não foi isso que aconteceu? Era Lívia? Não sei se era Lívia. Não, não, essa informação... Maria falou, canta. Acho que até no livro Há 2000 anos, né? Eu não estou lembrado. Mas não foi Maria Santíssima, não. Talvez você está confundindo com a Ana. Ana era uma serva dela, que era cristã, sobrinha de Simeão, né? E que ela foi substituída pela... Maria em Espírito. Pois é. Em Espírito. Em Espírito, não? Maria em Espírito. Isso, tá. Maria em Espírito. Vamos fazer uma coisa? Era em Espírito, acho. Vamos levantar essa situação e semana que vem a gente traz como uma nota, mas muito bem lembrado. Agora, não tenha dúvida, Vânia, que independente do fato, se ele está registrado ou não, espíritos superiores... os espíritos superiores, nesse momento, eles se fazem visíveis na nossa intimidade, eles nos envolvem, eles nos inspiram. E aquele povo lá, aquele agrupamento, foi extremamente envolvido pelo próprio Senhor Jesus, não é? Porque eles estavam ali deixando um legado que hoje, observem bem, 2000 anos depois, nós estamos entrando nesse painel. Ou seja, o que eles fizeram está sendo importante para nós aqui agora. E isso vai nos motivar, Vânia, naquele momento em que nós fomos passar pelo testemunho, porque hoje não tem mais arena. Mas qual que é o nosso testemunho? É dentro de casa, é na sociedade, na rua. De repente você vai ser assaltado. Eu gosto muito daquela história engraçada do Divaldo, que foi assaltado lá no Rio de Janeiro. Isso há 30 anos atrás. Né? Aí o moço falou, eu vou te matar. Ele falou, você não vai não. Eu vou te matar. Vai não, eu sou espírita. Você pode até matar meu corpo. Mas meu espírito você não vai matar não. Você está enganado. Isso é só para a gente quebrar um pouquinho. Mas, ou seja, na hora que tu estiver diante da dificuldade, serão esses hinos espirituais que vão nos dar condições de relembrar do amparo, da misericórdia divina. Bárbara, você está querendo falar já há algum tempo? Eu estou, porque o pessoal está participando aqui e vocês estão comentando, estão no assunto sobre os martírios dos primeiros cristãos, e o Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, ele colocou uma questão com uma visão um pouco até dual, para a gente ver justamente a questão da dualidade, porque o leão trouxe também a força para esses cristãos. E ele pergunta assim,
se o leão também não significaria o mal que impede a tarefa dos cristãos. Aí, em vez dele lembrar há 2000 anos, ele lembrou do martírio de Emmanuel em Nestório, que foi 50 anos depois. E o bezerro, a submissão, a perseguição dos que seguiam a Jesus. Só um pouquinho. O martírio do Nestório, ele apresenta o outro aspecto. Porque se a gente for associar o martírio da Lívia e do Nestório, e para quem não conhece os livros, nós estamos nos referindo a 2000 anos e 50 anos depois. Então, essa cena do martírio do Nestório, ela é muito importante. Por quê? No martírio da Lívia, que foi a mulher dele, ele estava lá na arquibancada, lá na tribuna, recebendo uma homenagem. Foram 50 senadores, 100 senadores, recebendo um tributo, não é? Honra e tributo dado por César aos serviços prestados para esses senadores. Então, ali eles receberam uma chuva de pétalas de rosa e aqueles espetáculos do circo. E eles não sabiam, era surpresa, e quando eles se depararam, cristãos sendo trucidados. E o senador não sabia que a mulher dele estava lá. Embora o Emmanuel narra no livro que ele, quando estava vendo aquela cena, ele começou a ficar incomodado. E começou a brotar um sentimento muito ruim dentro dele, como se ele estivesse tendo um pressentimento. Na realidade, ele estava tendo uma vidência, uma percepção espiritual que ele não foi capaz de decodificar. É o que acontece com o indivíduo que não está preparado para lidar com a mediunidade. Ele tem um pressentimento, mas não sabe o que é. Vai acontecer alguma coisa. Ele não tem maturidade, não tem elemento para entrar no painel e ver o painel se desenrolar. O que aconteceu com ele? Bom, quando ele chega em casa, angustiado, porque ele tinha 25 anos. 25 anos que ele não conversava com a mulher dele. Por conta de uma teia complicada. Então, aquele momento completava 25 anos. Então, ele já tinha resolvido que quando ele voltasse para casa, ele ia pedir perdão para a mulher dele. Então, a ideia dele era sair dali. Aquela homenagem ali já não... Aquela água ali já não estava limpa mais para ele. Antes foi muito limpa, mas agora já era suja. Ele já não estava querendo aquilo mais. É o estado de maturidade que o indivíduo vai atingindo. Para voltar para casa, quando ele chega lá, cadê a mulher dele? Resultado, depois ele foi descobrir que ela tinha sido morta. Passa o tempo, ele vai reencarnar numa outra situação, arrependido pelas suas escolhas nessa vida, que a mulher dele foi um dos pivôs, né? Porque ele desencarnou com uma culpa seríssima. Que ele fez a mulher dele. Ele foi o leão, a mulher dele foi a ovelha. A ovelha que foi tosquiada, que foi vilipendiada, que foi atacada na moral, na honra. Porque ele preferiu dar ouvidos para a boca maldita, para a língua, para a peçonha, que vieram difamar a mulher dele, que a mulher dele estava tendo um caso com Pôncio Pilatos. A mulher dele era o espírito que reencarnou para ajudar ele. De uma nobreza, de uma dignidade sem par. E ele deu ouvido às tramas. E, na realidade, as tramas queriam era exatamente dissolver a família dele. E conseguiram, porque ele deu ouvido às tramas. Em momento algum, ele deu para ela a condição dela falar. Então, ele destruiu, em tese, a mulher dele. Mas ela, no meio do sofrimento, onde que ela foi encontrar um amparo? Com Jesus. Jesus envolveu Lívia. E ela passou a tratar o marido não mais como um algoz, mas com aquele coração que ela amava profundamente, que estava desviado. Imagine ele morrendo. Morreu, viu, gente? Fechou a tampa, o lápide. Chega no mundo espiritual para lidar com toda essa verdade. Porque no mundo espiritual não tem... A coisa não fica maquietada, não, né? Não fica despistada. No mundo espiritual é fato. Você vai olhar e ver o que você fez.
resumindo a ópera, depois de muitos percalços, ele vai reencarnar. E aí ele vai reencarnar, agora não na posição do leão, mas tendo que usar do leão para ter coragem, porque ele vai reencarnar como a ovelha que vai ser tosquiada. Ele vai reencarnar como um escravo judeu, nascido na Grécia. E ele se torna cristão. Olha que barato. Ele vai inverter a história. Aí ele se torna cristão. E se tornando cristão, qual que era o fim lógico para ele? Desencarnar igual a mulher. Então ele foi desencarnar no circo, como um cristão que não abriu mão de ser cristão. E essa cena é uma das cenas, para mim, mais extraordinárias da trajetória do Emmanuel, narrada nesses livros. Isso para mim é tão claro, porque eu estudei tanto essa matéria, coloquei no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, associando os dois martírios, que quando ele está sendo alvejado por flechas, o Nestório, né? Aí ele já se chamava Nestório, que ele está passando pelo perreps todo, né? Pelo drama, pelo calvário. Aí começa a passar na memória dele cenas, aquelas cenas da vida anterior, quando ele foi o senador, ele assistindo os cristãos sendo martirizados. Aí tem um flash que ele estava lá no campo, né? Lá no campo, com a situação igualzinha. E de repente ele olha para a arquibancada e ele se vê como senador recebendo os louros. Aí ele compreendeu a importância daquele momento, até ele ir à desencarnação. O importante, gente, nós trouxemos essas cenas, e elas já faziam parte da programação espiritual, já tem 2 semanas, né, Júlio? É. A gente já tinha combinado de trazer. E ela chegou aqui agora e a gente vê que foi na hora certa. São cenas fortes que mexem com a gente. Mas o que importa aqui para nós é a gente verificar como que a ovelha, o touro, o cordeiro, para que eles possam passar por esse processo, eles têm que colocar as patas na terra. E são 4 patas. São 4 patas. Porque é na terra que a gente evolui. Não adianta querer ficar voando sem pôr o pé no chão. E nós precisamos de coragem. Porque a ovelha que não for corajosa, ela não vai adiante. Então, o que os nossos amigos aqui colocaram não é dual. Está dentro do mesmo contexto. É só uma forma de expressão. Você ia fazer uma última colocação. Tem outras participações. A Marinalva também, ela ficou impressionada dessa relação do simbolismo dos animais com a nossa intimidade, em como trabalhar isso, né, que muitas vezes parece instinto alguns, as nossas tendências. E o Demétrio Quina, que participa do Facebook, ele fez uma analogia simbólica com outros personagens. Uhum. Ele trouxe o leão representando Davi, a águia representando Abraão, Moisés como bezerro, que vocês comentaram há pouco, e Jesus, o homem. Vai por partes. Primeiro ele citou? Ele citou Abraão como águia. Por que Abraão como águia? Abraão é o primeiro patriarca, primeiro a obedecer a Deus, primeiro a desenvolver a fé. Ousar. Exatamente. É o da águia. Ousar. Porque o querer é do leão. Querer. Nós temos que distinguir isso. O ousar é outra coisa. Não adianta você querer e ficar querendo. Pode sim. Ousar. O interessante é porque os 4 eles se misturam. Eles se misturam. É o quadrante da evolução. É o quadrante da evolução. Nós vamos falar de uma roda daqui a pouco. Mas o Emmanuel fala do ousar. Do ousar. Como o ousar é a vontade.
A vontade como impacto determinante. Está lá no livro Pensamento e Vida. Uma coisa é desejo, eu desejo. Mas o desejo está muito vinculado à sensação, a emoções. A vontade, ela está vinculada à razão operacional. Se você não tiver vontade operante, não há ação e muito menos repercussão. Então, outro dia eu vi um companheiro falando aqui, falando numa palestra, ele tentando definir o que era karma. Aí eu fiquei assim, ele foi, não foi em lugar nenhum. O que é o karma, na visão dos esotéricos, dos filósofos espiritualistas? O karma nada mais é do que uma ação que traz repercussão. É isso. Não tem que inventar absolutamente nada. Então, se você pensa, se você sente, se você age, você está criando um painel que esse painel vai te trazer resposta. É muito simples. É muito simples. Eu estava atendendo um companheiro que estava sofrendo uma dificuldade enorme num relacionamento. E a espiritualidade nos mostrou um painel que ficou para nós. Ele levou esta companheira, na última existência, à morte. Ele assassinou ela. Assassinou num ato repentino, impulsivo. E nessa encarnação agora, ele só falta carregar água na peneira para ela. Só falta carregar água na peneira. Vocês já carregaram água na peneira, dona Eustáquia? Só já carregou? No máximo para limpar feijão, né? Não é fácil carregar água na peneira, não, porque não tem resultado nenhum, não é verdade? E ele faz, e ela só olha com desdém. E ele está assim, Carlos Alberto, o que eu faço? Eu assim, mais água, meu filho. Mais água. Mas aqui, para de reclamar, porque se reclamar não é água na peneira. Na realidade, você está agindo sem nenhuma operação eficaz para você. Por que ela atua com indiferença? Porque ela tem uma marca, ela não consegue lidar com essa marca. O problema é dela, o problema não é seu. Faça a sua parte. Ah, mas eu queria ter uma mulher que me reconhecesse como um homem. Eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, continua carregando água na peneira, caboclo. Ah, mas já ouvi palestra espírita que quando acaba, acabou. Eu falei assim, então você continua assistindo palestra espírita e vai atrás de um monte de gente que está falando asneira aí, e depois que você se vê diante do tribunal da sua consciência, não vem falar que foi palestra espírita não, porque na realidade você foi no conto do vigário. Apertei demais o parafuso? Não, mas tem que apertar, esse parafuso está solto aí porque, muito tempo aí. Olha, inclusive fique aí um alerta, cuidado com palestra espírita, porque se é palestra espírita, não significa que é palestra que vai te trazer ou te levar para as suas responsabilidades. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com falsos cristos e falsos profetas. Ninguém está falando aqui que o indivíduo tem que extrapolar o âmbito da razão, do sacrifício, se mortificar, ir para o circo máximo, porque é assim que vai evoluir. Não falei absolutamente nada disso. Porque cada um tem sua cota. Cada um tem seu limite do razoável. E existem situações que a própria providência divina pode estar indicando que é necessário um break. Pode ser. Mas cuidado, viu? Vou adiar ao máximo nesse momento. E vou te dizer mais, Isso eu aprendi fazendo atendimento fraterno durante 30 anos de centro espírita. É muito melhor vir de lá para cá do que daqui para lá. Cada um tira sua conclusão e eu tenho que falar do homem. O homem. Meu Deus do céu, o homem. Eis o homem. Eis o homem. Disse. Eis o homem. Eu lembrei até do Roberto Carlos com a letra do homem. Bom, ficou claro, gente, que o bezerro,
o nosso companheiro... Aí, pra você ver, agarrou. O nosso companheiro falou da águia, que você falou do... Não lembro o que eu falei, Repete. Ele falou Abraão como águia. Abraão, ousar. Ousar. Lembre, tem limite. Voo da fé. O voo da fé, limite. O limite, ele tem 2 sentidos. Fica dentro do seu limite. O outro sentido, transcende o seu limite. Casalberto, eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Aí eu viro e falo assim, por quê? Aí, qual é a resposta? Não, é só vergonha. Eu falei, então você vai ficar diante da câmera. Agora, se a pessoa tem uma explicação para me justificar que ela não pode ficar de frente para a câmera, ela está dizendo que ela tem um limite. Entenderam o que eu quis dizer? Tem um limite. Tem um limite. Esse limite, você não pode passar por ele não, porque senão você vai se estrumbicar. É isso que a gente está dizendo. Agora, tem coisa que você tem que ir para frente, porque senão você não evolui. Olha, se depender da gente, a gente vem para o centro espírita. Como é que é o nome do senhor? Senhor Rogério, se depender da gente, a gente costuma vir para o centro espírita e sentar na mesma cadeira, toda a reunião, só senta naquela cadeira. Aí eu costumo dizer assim, próxima reunião, senta em outra cadeira. Olha, não, mas eu gosto daquela cadeirinha, eu gosto de ficar perto da Bárbara. Sai de perto da Bárbara, senta perto da Vânia, senta perto do Gerson. Cada dia você muda. O que eu estou dizendo? Saia dessa cadeira da acomodação, vai conhecer outras pessoas, vai enfrentar os seus limites. Olha, um aluno me disse assim, minha letra é tão feia, eu falei, mas também você não escreve? Nossa, mas que resposta. Eu falei, o que você quer que eu falasse para você? Comece a escrever. Escreva. Olha, se tiver ainda com limites, eu te dou um caderno de caligrafia. Você lembra disso, Márcio? Mas os meninos só querem digitar. E quer ter letra bonita. Não vai ter letra bonita tão cedo. Ou seja, se você quer uma coisa, lute por ela. Você quer tocar bem? Treina, não é isso, Gerson? Dá a vida. Eu vou ficar devendo ao nosso companheiro, porque eu tenho que falar do homem. Se o leão é o tipo egocêntrico que usa a razão e a inteligência a serviço da sua natureza assim caracterizada, se o novilho é a vítima da sanha leonina, o tipo humano já procura conscientizar as razões de tais contrastes, a fim de que, a elas, ou segundo elas, possa modelar os próprios comportamentos. Revolta-se como Jó, diante dos ditames da lei, ou então a evidencia desta, tenta explicá-la segundo os pensamentos, enfim. O tipo humano sobre as feições apocalípticas de homem é aquele que, mesmo no papel de leão ou de novilho, já não se sente satisfeito com o próprio destino, procurando, por isso mesmo, conformar-se contingentemente às circunstâncias da vida, quer fortificado nas crenças religiosas, quer nos próprios pensamentos filosóficos. É o tipo às vésperas da própria redenção, pela eliminação nas desilusões dos instintos leoninos, cuja bravura em agredir transfigura-se em heroísmo no próprio sacrifício pelo bem de todos. O homem, em outras palavras, como definiu o nosso querido Honório, nos projeta para o plano social, que é o berço da nossa evolução. O que você quer falar do homem? Não, por enquanto nada. O homem, então, simboliza para nós o superar os instintos, intelectualizando os instintos. Então, se isso te atrai, te encarcera, trabalha para que você se liberte. É a expressão do homem. Lembram que nós trouxemos o símbolo da esfinge? Nós falamos da esfinge aqui na última semana. O que é a esfinge? Não é o corpo do leão com o rosto de homem?
Pois bem, então é a intelectualização do leão, do leão, não é verdade? Sim, sim. Pode falar mais um pouco. É, é a razão domando as inclinações más, que é um fundamento do Espiritismo. Então, para domar as inclinações más, eu tenho que ter uma capacidade de sacrifício. Eu quero ver alguém domar a inclinação má sorrindo. Tem condições de... Então eu vou encarar o desafio da evolução com a coragem do leão e com a consciência, com a consciência desperta, que é a proposta do homem, né? Nós aprendemos nas questões lá 608 ou 609, já dissemos aqui, vou repetir, que o tipo humano biológico é o corpo destinado a receber o espírito formado em condições de conhecer a Deus. Então, é o início de uma trajetória em que eu vou utilizar as ferramentas da evolução, a coragem do leão, o querer, ultrapassar os limites, vencer as dificuldades, vir para a casa espírita. E o padrão de conduta para o homem é Jesus Cristo, que é o tipo mais perfeito. Por isso é que Pilatos vai dizer lá, eis o homem. É, muito bem. Quando Jesus é apresentado por Pilatos perante a turba, Pilatos não faz nenhum comentário depreciativo. Ele diz simplesmente, eis o homem. Eis o homem. Muito bem lembrado. O padrão, modelo e guia, o tipo mais perfeito que nos tem sido apresentado, que demonstrou em grau sublimado o que é ter coragem de leão, o que representa a coragem do leão, a capacidade de doação, do sacrifício, e se a gente... os voos. Porque a águia, nós vamos falar da águia, mas a águia que representa o espírito, o voo, muitas vezes voa com a serpente penduradinha no pé. Você está indo longe. E Jesus apresenta o voo do espírito. Fica cenas para o próximo capítulo. Nós temos que ter... essa águia não pode voar mais para a semana que vem, não. Olha, gente, vamos aqui rapidinho. O homem, ficou claro essa questão do homem como consciência? O homem, lá no Egito, a esfinge tem o rosto de homem. A esfinge está diante das pirâmides. Gizé, Kefren e Queops. Um dos símbolos dela estar ali é que o homem está tomando conta das pirâmides. As pirâmides representam o campo mental. Futuro, presente, passado. A pirâmide é que faz a expressão, a irradiação da luz do sol. Quando ele atinge, por exemplo, o meio-dia, ela lança a luz pelos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. É a capacidade de brilhar a luz com autoridade, não é com muita. Eleva o quadrado. Que eleva o quadrado, enfim. Então nós temos aqui o homem como aquela condição de dominar todos os animais. Então não é o leão que domina, tem que ser o homem que domina o leão. O homem é que domestica o leão. Não foi o que Moisés escreveu no livro Gênesis? É. Que domine sobre as aves do céu, os peixes do mar. É o homem. Dominar sobre. O homem é que deve reger. Por isso é que é o símbolo do imperador. O imperador egípcio. Tido como Augusto. A figura máxima. A gente vê e não vê. Então o imperador ali, para nós, é aquele que impera sobre o povo egípcio. Mas na realidade o imperador egípcio significa a capacidade do homem de se elevar na hierarquia espiritual a partir da soberania, a partir da autoridade conquistada por administrar todos os reinos, toda a nossa condição interior. Quem é para nós o grande símbolo da evolução? O imperador egípcio ou Jesus, que é o imperador dos céus? Só que para a gente chegar
na condição do Senhor, nós precisamos de entender o papel do imperador da terra. Eu não estou falando das atitudes humanas. Entenderam o que eu quero dizer? É o que ele representa simbolicamente. É o imperador que é preparado, que tem uma câmara real, que é mumificado, que tem uma nave com todos os pertences para ele fazer uma viagem de volta para o mundo espiritual. É o imperador. O povo comum não tem. Privilégios! De que você está falando? Gente, eu não estou falando do mundo material. Eu estou falando que o imperador ele vai representar a ascensão de todos os membros da sociedade egípcia. Todos querem ser imperador. Mas não basta apenas reencarnar como filho de reis. O império aqui que nós estamos nos referindo é o império sobre si mesmo. É a consciência lúcida. É a inteligência, a razão, é o sentimento. Nós somos tão crianças que a gente fica assim, está tendo um tribunal, aí tem um grupo enorme que está assim, olha lá, Pôncio Pilatos, ele é a figura máxima. E a gente não via que a figura máxima era aquele que ninguém dava nada por ele, Jesus. E quem estava sendo julgado? Jesus. Num tribunal humano. Mas no tribunal divino, a consciência que estava julgando o próprio Pilatos. Porque ele estava em dúvida diante do Senhor. Ele não via culpa nenhuma naquele homem. Por isso que ele devolve para o povo. Eis o homem. Por que eis o homem? Foi vocês que escolheram. Lava as minhas mãos. Ele não sabia, ele não ousou, ele não quis, ele calou. Entenderam aqui? Então isso tudo depende do ponto de vista. Então essa cruz, a ideia dessa cruz, ela simboliza para nós a crucificação da ovelha, mas ela representa também para nós um processo de evolução. Porque ela é uma roda. Esse ângulo aqui, os 4 ângulos aqui, representa para nós um movimento destas facetas que vão definir a evolução. Então nós temos a cruz, que é a suástica, e nós temos a cruz, que é a cruz... Eu separei aqui, esqueci o nome da outra. É a cruz suástica que movimenta... Oi? Sovástica. É a cruz que tem a projeção para o lado contrário. Ou seja, existe um movimento que joga da direita para a esquerda, anti-horário. É a evolução. Existe a outra cruz que movimenta da esquerda para a direita, que é a chamada involução, ou descida, ou queda. Então essas duas funcionam ao mesmo tempo na nossa intimidade. Nós temos um momento que nós estamos crescendo e temos um momento que nós estamos descendo para pôr em prática o que a gente está querendo crescer. É isso que define a autoridade. Complicou essa parte? E a águia, Jesus amado, toma conta de nós, hein? A águia em 5 minutos, que é o tempo que nos resta. Eu vou citar Jó 39, 27, o versículo. Ou é pelo mandato que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a sua presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, aí ela está. Então aqui, Jó configura para nós uma imagem, uma figura muito legal. A águia com seu ninho no penhasco. Ela está ali observando aonde tem uma presa, para empreender o voo da caça. Então, onde tem morte, ali ela está. Olha que interessante. Ela traz a presa para o ninho, para alimentar os seus filhotes. O voo da águia é perfeito.
O voo da águia é perfeito. E o interessante aqui é porque a águia, como nós citamos, ela foi escolhida como símbolo do Evangelho de João, ou do próprio João, a definir que essa águia aqui fala para nós do Espírito, da imortalidade, da perfeição. A águia é o animal escolhido para representar a evolução. Vocês acharam curioso que eu coloquei aquelas duas cruzes movimentando como a definir a suástica, por exemplo? Essa cruz, eu não estou aqui trazendo para vocês qualquer proposta neonazista, ok? Vou até esclarecer, porque se tiver alguém que estiver preocupado com isso, eu estou dizendo para vocês que, inclusive, o nazismo nasceu de discussões filosóficas, chamadas ocultistas. Então, tinha membros que fizeram parte do início da proposta nazista que conhecia a filosofia espiritual. Não foi à toa que os nazistas escolheram esta cruz suástica para representar o processo da evolução. Eles captaram intuitivamente qual será o futuro da humanidade. Só que pautado em teorias que vieram do século XVIII, como aquele parceiro de Darwin, que se dissociou de Darwin, agora me fugiu o nome dele. Ele acreditava no processo da eugenia que os alemães adotaram, purificação da raça. Por isso é que eles matavam os judeus, homossexuais e etc. Porque a definir que a raça ariana era a raça pura. Na essência, eles pegaram tudo que nós estamos estudando. Só que conspurcaram, como os homens costumam fazer com o que é divino, com o que é nobre. Purificação não se dará com o foco da purificação em termos da genética, embora aconteça também, mas ao longo dos milênios. O homem de hoje, o biotipo de hoje, é muito diferente do biotipo de 400 anos atrás. Não é tão comum a gente falar assim, não, mas o povo antigamente era feio. Eles eram maravilhosos para a época deles. Fechou? Não fica empolgado, não, porque a turma daqui a 500 anos vai ver retrato da gente e fala assim, meu Deus, que frutos teratológicos aquele povo que viveu no século XXI. Nós não estamos nos referindo a isso, nós estamos falando de purificação espiritual. Essa purificação espiritual está acontecendo. Não é à toa que está havendo emigração da Ásia, da África para a Europa. Os povos estão se misturando. Não tenha dúvida, a globalização facilita, quebrando as barreiras de idiomas, de fronteiras. Então hoje tem brasileiro, aliás, brasileiro é igual grama, né? Está no mundo afora com a camisa do Ronaldinho, igual do Neymar. Agora não é do Pelé mais não. Eu falei assim, olha aqui, sorri, eu sou brasileiro. Igual formiga. Igual formiga. Tem brasileiro para todo lado, mas tem argentino para todo lado, tem americano para todo lado, tem inglês para todo lado. A gente caminha hoje com muita clareza para esse mundo em que Pilatos apresentou para a gente, sem saber como os nazistas fizeram sem saber. Eis o homem, Pilatos falou, eis o futuro da humanidade. O tipo mais perfeito que nós recebemos de Deus foi Jesus. E Jesus representa a sociedade renovada, fraterna, igualitária, de liberdade responsável, de ordem, de progresso. A fraternidade como a bandeira principal a ser desfraldada é Jesus. E por isso, amigos, nós estamos estudando o Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, esses animais deram trabalho. Para a próxima semana, continua a semana que vem, né? Nós vamos estar falando da asa dos animais. Mas agora nós vamos já universalizar, porque o nosso objetivo na próxima semana é trabalhar os versículos que vão concluir esse capítulo. São mais 3 versículos, não é isso? Nós temos mais 3 versículos, porque se a gente for nesse ritmo,
Só esses 2 versículos nós ficamos aqui quase 4 semanas. Nós vamos dar uma acelerada, porque senão a gente também fica muito... É o 8 e o 9, né? Porque o 10 é outra temática. Tá. Então nós vamos nos programar para a próxima semana. Eu agradeço a presença de todos. Foi uma manhã novamente muito produtiva. Eu vou pedir à Bárbara que faça as considerações do chat finais. Em seguida, eu vou pedir que ela passe para a Vânia fazer a prece final por nós. A Bárbara. Considerações do chat para a gente fechar. Queria agradecer a todos do chat que nos acompanharam, tanto pelo YouTube como no Facebook, através da Rede Amigo Espírita. A gente teve participações, foi bem interativo as questões que aconteceram tanto no Face quanto no YouTube. Infelizmente, a gente não consegue atender todas as questões, né? Como o Beto falou, a gente está agarrado nos animais. Mas eu acho que conseguimos concluir com êxito. Todos aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, alguma questão, por favor, encaminhe e-mail para feacminas@gmail.com e coloque no título do e-mail o estudo Apocalipse número 86, com a questão a ser trabalhada, que a gente indica onde pode encontrar mais referências sobre o assunto. Agradeço a todos que nos acompanharam. No Face a gente teve pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, Vitória da Conquista, Bahia. Então, um abraço a todos, queridos. E no chat também a gente teve Grécia, Portugal, Argentina. É bem isso que a gente falou, tem brasileiro em todo lugar. E é muito bom poder contar com vocês aqui no sábado. Agradeço a todos do salão e passo para a Vânia para fazer a nossa prece. Pai amado, mestre querido, espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo, Senhor, por mais esse banquete, por mais esse clarear, essa luz no nosso sentimento, na nossa mente, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, para fazer mais um estudo, para buscar o conhecimento, para buscar caminhar cada vez mais, Senhor, ao teu encontro. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, que somos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.